Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor esse domingo lindo que o Senhor preparou para cada um de nós, para viver intensamente a sua presença, intensamente o que Ele tem preparado para nós, amém? Louvado, engrandecido seja o santo e precioso nome de Jesus, pela bondade, pela misericórdia do Pai, continuar nos alcançando neste dia de hoje. Amém, queridos? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, que fala do privilégio de ouvir a voz do Senhor. Não perca o privilégio de continuar ouvindo a voz do Senhor. Amém? Você que tem aí brincado com Deus, você que tem se deixado levar aí, tome cuidado, em nome de Jesus, amém? É tempo de você aguçar os seus ouvidos para você continuar ouvindo a voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2 e o versículo de número 1 até o versículo de número 2 também diz assim: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você é servo do Deus vivo e você tem obrigação de carregar a glória de Deus por onde você passar. Tem recado de Deus para você nessa manhã de hoje, essa manhã de domingo, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Não ouvirdes e não propuseste no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei maldição contra vocês e amaldiçoarei as vossas bênçãos e também já tenho amaldiçoado, porque não aplicastes isso no seu coração. Deus está falando, você que não tem me dado ouvido, você que não tem levado a sério o que eu tenho falado com você, você está embaixo de maldição. Você está amaldiçoado. Gente, isso é muito sério o que o Senhor está falando aqui conosco nesse domingo, nesse dia de hoje. Quando você ouve a palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus está falando com você e você não dá ouvido, você automaticamente entra embaixo de maldição. Isso é muito sério. E quando o ser humano ele está amaldiçoado, até as bênçãos dele são maldição. Até o bem que ele faz não é aceito por Deus. A oferta que ele vai levar no altar, Deus não recebe. O louvor que ele vai cantar, Deus não recebe. A dança que ele vai dançar, Deus não recebe. Deus não recebe. A palavra de Deus fala isso. Se não está bem com teu irmão, bota tua oferta lá, se retrata com ele, depois você oferta. É algo muito sério que Deus fala conosco nesse dia de hoje. E quando o Senhor fala aqui, em Malaquias, é um dos últimos profetas que o Senhor fala, e depois ele fica 400 anos em silêncio por causa da rebelião e por causa do estado do coração do povo. 400 anos Deus ficou sem falar com o povo, 400 anos Deus em silêncio. E a questão é, você aguenta ficar sem ouvir a voz de Deus? Nós estamos aqui há 2 dias sem devocional no canal, né? No sábado não tivemos o devocional à noite e de sexta para sábado nós não tivemos o devocional à noite e de sábado para domingo não tivemos o devocional à noite. Eu não sei para você se fez alguma falta, mas acredite, existe pessoas que me procurou, que questionou, que tentou ficar sabendo por quê? Porque ele estava no ato de ouvir o devocional. Imagine você 400 anos, se é que você tem a graça de viver, né? Sem ouvir a voz de Deus. Imagine as gerações que nasceram, nunca ouviu a voz de Deus e morreu sem ouvir a voz de Deus. E por que Deus fica em silêncio? Porque o homem se rebela contra os seus mandamentos, porque o homem deixa de ouvir a sua voz, porque o homem começa a fazer as coisas desordenadamente, não coloca mais Deus em primeiro lugar, não tem mais o temor do Espírito Santo de Deus. Deus fica em silêncio, Deus para de falar. E aí, quando Deus para de falar, o temor de Deus vai-se embora. Porque o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E quando você não deixa que o Espírito Santo de Deus te convença, porque você não está mais ouvindo a voz do Senhor, você começa a cometer torpeza, você começa a cometer pecado, você começa a fazer coisas que Deus não se agrada.
Então, 400 anos o Senhor ficou em silêncio até o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali por volta ali da pregação de João Batista, né? Jesus se levanta e começa a falar, mas Deus ficou em silêncio mesmo. Os sacerdotes estavam com a vida, misericórdia. E nesse dia de hoje eu sinto um tom de ameaça de Deus. Ou você te apruma, ou você não vai ouvir mais a minha voz. Ou você se posiciona, ou você não vai ouvir, porque os vossos pecados fazem separação entre você e Deus. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus por causa dos seus pecados, você está separado de Deus. E você não escuta a voz de Deus, né? Imagine aí, você está dentro de uma casa e alguém está lá no meio da rua, gritando você. Não tem como você ouvir, porque você está separado dessa pessoa. Quando você peca, você separa-se de Deus e você não consegue ouvir a voz do Senhor. Quero falar de um sacerdote chamado sacerdote Eli, tá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 3, um sacerdote que deixou de ouvir a voz do Senhor, não ouvia mais a voz do Senhor, e também era por causa de pecado. Qual que era o pecado de Eli? O pecado de Eli era o pecado de passar a mão na cabeça dos seus filhos, né? Meus filhos não precisam de punição, meus filhos, quem te contou? Pode ser o filho mais achegado, pode ser a pessoa mais achegada, pode ser... Não importa, o reino de Deus é sempre o reino de Deus. E Deus não faz exceção de pessoas, Deus trata de todos de igual modo, da mesma forma. Seja lá o que for que Deus está tratando com você, falando com você, leve a sério, porque o silêncio de Deus dói mais do que a correção de Deus. É bom que Deus nos corrija, porque a gente sabe que o Pai de amor está nos corrigindo. E quando Deus fica em silêncio? É muito triste quando Deus deixa de falar. Quando Deus fica em silêncio, o pecado domina a pessoa. Quando Deus fica em silêncio, a terra sofre, a família sofre, a igreja sofre. Quando Deus fica em silêncio, o povo entra em cativeiro. E não é isso que Deus tem preparado para você, para nós nesse tempo. Esse é um tempo de Deus abrir os seus ouvidos, aguçar os seus ouvidos para você ouvir a voz do Senhor. Você que tem recebido palavra de repreensão da parte de Deus e não tem aceitado, pelo amor de Jesus Cristo, meu irmão, aceita. E aceita logo, porque eu volto a te dizer, é melhor a palavra de correção do que o silêncio de Deus. É melhor você ouvir Deus descendo a lenha, descendo o pau em você, mandando você se consertar. Você entende que tem amor de Deus. Agora, quando Deus abre a boca e fala, agora, ó sacerdote, eu tenho contra você uma palavra, misericórdia. Aí o negócio fica feio. Aí o negócio fica feio. Imagine Deus falando assim, eu tenho algo contra você. Eu quero me afastar de você. Imagine aí. Era mais ou menos isso que Deus estava falando para o sacerdote do tempo de Malaquias, né? Agora, sacerdote, este mandamento é contra vocês. É contra vocês. Se vocês não ouvires os meus mandamentos. Deus ainda deu uma chance para eles, se vocês não ouvirem. Não é que Deus tem prazer em se afastar da gente. Não, Deus não tem prazer em se afastar da gente. Muito pelo contrário, Deus quer estar próximo, Deus quer estar perto o tempo todo. Mas se a gente não mudar, se você não mudar, se a pessoa não mudar, Deus cala a boca. Sabe quando a pessoa está brigando e você não está afim de brigar? Você cala a boca. Você se cala, você se fecha, você fica neutro ali, porque você não está afim de levar aquele parassé adiante. É mais ou menos isso que Deus está dizendo para você. Se você não ouvir a minha voz e mudar o seu coração e dar honra ao meu nome, eu vou me calar com você. Eu não vou falar mais com você. Eu vou me calar com você, eu vou ficar em silêncio com você. E o silêncio traz cativeiro. O silêncio traz tristeza. O silêncio de Deus traz escravidão na vida do homem. Abre aí comigo a tua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, aquele sacerdote Eli. E as palavras do Senhor eram muito válidas naqueles dias e não havia se manifestado. As palavras de Deus eram muito escassas. Deus não falava. Por que Deus não falava no tempo do sacerdote Eli? Porque estava uma baderna muito grande no templo.
Porque as coisas de Deus estavam sendo profanadas pelos filhos de Eli. Porque os sacerdotes não faziam mais as coisas como Deus queria, porque eles achavam que eles eram melhores do que os outros. Eles comiam o que não devia comer, as coisas consagradas. E Deus simplesmente parou de falar. Deus parou de falar porque eles não estavam dando ouvido à voz do Senhor. E isso é muito sério, igreja do Senhor. Isso é muito sério. Quando você não dá ouvido à voz do Senhor, você deixa de ouvir a voz do Senhor. Quando Deus fala em correção, Deus chama para perto, Deus está falando, Deus está usando profeta, profetiza o tempo todo e você não dá ouvido, Deus silencia. Deus fica em silêncio. Era muito escassa a palavra do Senhor naqueles dias. E o jovem Samuel ainda nunca tinha ouvido a voz do Senhor, porque ele é muito novo, o menino era muito novo. Samuel era o filho de Ana, aquele lá do propósito que Ana fez, de que se ela tivesse um filho varão, que ela iria dar para o Senhor, para servir ao Senhor no templo, né, do Senhor. E Samuel crescia o jovem Samuel ali na presença do Senhor. E aí Deus estava em silêncio naquele tempo também. Por um bom tempo, estava ali Deus em silêncio, Deus não falava mais com Eli, que era o sacerdote, nem com os filhos de Eli de forma nenhuma, porque os filhos de Eli eram profanos. Deus não fala com pessoas profanas, Deus não fala com pessoas que vivem com a vida bagunçada, Deus não fala, não estou dizendo usar essa pessoa, Deus não usa essas pessoas, Deus usa tempo limpo, tempo santo, tempo remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. E ali Deus não estava se manifestando mais naquele tempo. E sucedeu que, estando ele deitado no seu lugar, os olhos de Eli estavam escuros, estava pesado, né? Eli estava naquela situação que só o sangue de Jesus, não a calamidade total, né? Porque ele não ouvia mais a voz do Senhor, ele entrou em um comodismo, porque a pessoa, quando ela não escuta mais a voz de Deus, ela entra num comodismo, ela entra numa vida, sabe, de normalidade. O pecado não é mais pecado, o errado não é mais errado, sabe? O profano não é mais profano. E ali diz que ele estava desse jeito, né? Os filhos dele estavam fazendo o que queria fazer e ele também não tinha nenhuma atitude de correção na vida dos seus filhos. E Deus, querido, Deus fica irado. Tu acha que Deus fica feliz com essas coisas? Deus não fica feliz. Então tá ali Samuel assistindo na casa do Senhor, crescendo, e Samuel se posiciona ali na presença do Senhor, e Deus decide falar com Samuel, chamar Samuel para trazer um recado para Eli e para a casa de Eli. Quando Deus está em silêncio, que Deus abre a boca e começa a falar, Deus começa a falar para trazer sentença sobre aqueles que não querem dar ouvido à sua voz. Esse é um tempo muito precioso de Deus. Eu ministrei hoje pela manhã, nós estamos aqui gravando devocional já um pouquinho tarde, porque eu não pude gravar na madrugada de ontem para hoje, não pude gravar o devocional não amanhecer, já é meio-dia, já 12 horas, meio-dia e 5 agora. E eu não tive tempo de gravar cedo. Ministrei hoje pela manhã na igreja de uma pastora amiga minha, um casal de pastores, amigos meus, e eu falei: amados, eu estou assim, muito preocupada como Deus está falando conosco nesse tempo. Eu sinto Deus nos preparando para algo muito intenso. Eu não sei se é um intenso bom ou se é um intenso ruim, mas eu sinto Deus pegando a gente como facas, como machados, como foice, como cutelo, que estavam enferrujados de alguma forma. E eu sinto Deus passando a gente no esmero. Eu sinto Deus afiando a gente para algo que está para acontecer. Eu me sinto em um treinamento espiritual muito grande nesse tempo de Deus para algo que está para acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas a minha alma sente algo que está por vir. E sabe, quando Deus me deu essa palavra hoje pela manhã falando: olha, diga para minha igreja não perder o privilégio de ouvir a minha voz, diga para minha igreja não perder o privilégio de continuar me ouvindo. Gente, o meu coração se enche de temor. Temor não é só respeito, é medo. Eu tô com medo. Eu digo para você que isso está me dando um medo muito grande. Parece que Deus está dizendo algo assim, ó, te afia, te prepara, te alinha o tempo todo. Não brinca comigo, não brinca com a minha palavra, não brinca com a minha obra. Eu sinto Deus falando muito forte com a sua igreja, com o teu povo,
Sabe, querido, eu não viria aqui hoje, em pleno meio-dia, eu poderia estar na minha mesa, sentada, almoçando com a minha família, mas eu estou aqui, parada, ensinando para você, trazendo esse recado de Deus. Deus tem algo contra você, e é porque você não está dando ouvido à voz dele. Você que tem levado as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, te conserta, te apruma, põe-te na posição correndo enquanto há tempo. Quer dizer que o tempo vai... Esse tempo, ele vai ser abreviado. E ali Deus pega Samuel e fala com Samuel, né? Chama Samuel tantas e tantas vezes. Samuel vai até Eli e fala assim: meu senhor, diga o que é que o senhor quer. Porque Samuel servia tanto a Eli, como servia no templo, servia ali. Era servo. E chama 2, 3 vezes, na terceira, na quarta vez, ele fala para ele: peraí, não sei o que estou te chamando não. Provavelmente é Deus. Deus não tem falado muito conosco, mas essa voz que você tanto escuta no teu íntimo, no teu profundo, não sou eu te chamando, é Deus. Volta para o teu quarto e quando ele te chamar de novo, diga para ele, fala que o teu servo ouve. Querido, isso é muito forte. Isso é muito forte de Deus para a gente nessa manhã de hoje. Imagine Deus está falando com você e Deus está esperando você dizer isso para ele. Fala, Deus, porque o teu servo ouve. A questão é, tu está ouvindo a voz de Deus ou tu está quebrando pau no ouvido? Ou tu está fingindo que Deus não está falando com você? Ou você dá ouvido à voz do Senhor ou Deus para de falar com você? Ou você dá ouvido à voz do Senhor ou Deus entra em silêncio com você? Deus não vai mais falar com você. É recado de Deus para você. Ou você para de meninice, você para de brincadeira, você para de coisa com Deus, ou Deus vai parar de falar com você. E quando Deus para de falar com o homem entra em cativeiro, o homem entra em rebelião, o homem entra em pecado, o homem se distancia de Deus. Sabe o que Deus está falando? Ou você ouve a minha voz, ou você vai cair. Ou você vai cair feio, porque eu tô falando com você, não tô falando de hoje, não tô falando de ontem, eu tô falando com você há muito tempo e você precisa dar ouvido à minha voz. E o que é que Deus espera de você nessa manhã de hoje? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando Samuel falou isso para o Senhor abriu a sua boca e falou com Samuel. E o que Deus falou com Samuel foi o que ele tinha contra a casa de Eli. Queridos, Deus quer usar você nessa terra para trazer edificação na vida de outras pessoas. E o diabo sabe disso. E ele está te passando uma rasteira para você ficar surdo e não ouvir a voz do Senhor. Esse é um dia que você precisa estar com teus ouvidos bem abertos para ouvir a voz do Senhor. Nós estamos em uma semana de encontro de revisão. Nós saímos de uma semana de relógio de oração. Nós estamos confrontando o inferno com a palavra de Deus. Satanás está revoltado com você. E se você não se deixar levar pela palavra de Deus, você se deixa levar pelas mentiras de Satanás. Hoje é dia de Santa Ceia, noite de Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor, domingo do Senhor. E hoje o Senhor está dizendo para você, dai ouvido à minha voz. O Espírito Santo está falando com você aí. O Espírito Santo já falou com você, há muito tempo ele está falando com você, há muito tempo o Espírito Santo está te convencendo de coisas que você sabe que é errado dentro de você e você não quer se policiar, você não quer mudar, você não quer refrear a sua língua, você não quer mudar a sua conduta, você não quer, se afastar de mais amizade, você não quer parar com essa ciranda. Deus está dizendo para você, põe a tua casa em ordem, porque senão eu vou parar de falar com você. Põe a tua casa em ordem, porque senão eu vou parar de falar com você. Lá no livro de Malaquias foram 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo. 400 anos de Deus em silêncio com o povo. Aqui no livro de 1 Samuel, nos primeiros versículos de 1 Samuel 3, diz que a palavra do Senhor era muito escassa naquele dia. Por causa da rebelião, por causa do pecado, por causa da postura de Eli e dos seus filhos. Você quer que Deus pare de falar com você por completo? Já não basta o tempo de frieza que você já passou na presença do Senhor. Já não basta muitas das vezes as quedas espirituais que você já teve ao longo da sua vida espiritual. É bom ficar assim? É bom dar vazão ao pecado? O Senhor te pergunta nessa manhã de hoje. É bom você se deixar levar e cair? É bom? É isso que você quer para a sua vida?
Pessoas precisam de você, família, tua família precisa de você. A igreja do Senhor precisa que você esteja assistindo na casa do Senhor. Dai ouvido à voz do Senhor. Dai ouvido à voz do Senhor. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. O Senhor diz para você isso nesta manhã de hoje, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Verso 6 de 1 Samuel 3. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel levantou e foi Eli. Mas ele disse: não te chamei, meu filho. Torna-te a deitar. E voltou Samuel. E não conhecia Samuel a voz do Senhor ainda, porque o Senhor não tinha se manifestado a ele. A questão é, tu conhece a voz de Deus? Samuel não conhecia, mas você conhece. Como que Deus está falando com você? A tua carne, o teu espírito está estremecendo e você não dá ouvido à voz de Deus. Você quer que Deus fique em silêncio com você? Por isso disse Eli a Samuel: vai, deita-te. E há de ser que quando chamar, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, chamou, como das outras vezes. Samuel disse: Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus quer ouvir isso de você nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje. Deus só quer que você abra a sua boca e diga: fala, Senhor, porque a tua serva ouve, porque o teu servo pode falar, Deus, comigo. Eu estou disposta a ouvir a sua voz, porque Deus está falando com você e você está virando as costas. Deus está profetizando para você e você está virando as costas. Deus está corrigindo você e você não está aceitando. Deus está tratando de você e você não está tratando. E Deus está dizendo: ai de você que não deu ouvido à minha voz. Ai de você se você perdeu o privilégio de ouvir a minha voz. Você não sabe o que te espera. Você não sabe o laço que Satanás armou para te pegar. Ai de você que não deu ouvido à minha voz. Este é um dia em que o Senhor está dizendo para você: eu tenho contra ti uma ameaça. E ai de você que não der ouvido à minha voz. É tempo de ouvir a voz do Senhor. É tempo de você ouvir a voz do Senhor. Não perca o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Não perca o privilégio de estar na presença do Senhor ouvindo a voz do Senhor. Porque o que o diabo tem preparado para te pegar é terrível. É terrível. Mas Deus tem porta de escape para você. Você que ainda ouve a voz do Senhor, fecha esse dia de hoje dizendo: Senhor, pode falar comigo, porque o teu servo te ouve. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos encerrar por aqui, porque tem muito de Deus durante esta semana para a tua vida. E se os seus ouvidos estiverem aguçados para ouvir a voz do Senhor, o Pai tem muito a falar contigo e você será um instrumento de cura, libertação e restauração na vida das outras pessoas. Deus te chamou para a honra e não para a desonra. Você é um vaso precioso nas mãos do oleiro. Deixa Ele te moldar neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra de advertência, palavra de alerta. Ei, fique de pé aí na presença do Senhor, porque tem muito de Deus para você nesta semana que se inicia. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, feche seus olhos, una a sua fé com a minha fé agora, em nome de Jesus. Pai de amor, de graça, de misericórdia, quero agradecer ao Senhor pela graça da vida, meu Deus, por ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a sua voz, por ainda ouvir a sua voz. Senhor, não deixe de falar conosco, continue falando conosco todos os dias de nossas vidas. Queremos, Senhor, desfrutar do teu melhor nesta terra, Pai. Te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos pela graça, pelo privilégio de poder te ouvir, Senhor. Que toda rebeldia, rebelião, pecado, insubmissão, revolta, Senhor, contra a tua obra, contra os teus pastores, contra, Senhor, meu Deus amado, os teus profetas e profetiza, que toda oração contrária nesta manhã de hoje venha cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus, e que essas almas, Senhor, essas vidas continuem ouvindo a sua voz e sendo usadas pelo Senhor como instrumento de cura, restauração, poder e graça, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Feliz domingo, querido. Shalom.